Olá, tudo bem? Aqui é Manuel Messias outra vez. Hoje apresentaremos o livro Tempo e Nós, psicografado por Chico Xavier e ditado pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. O tema de hoje será conduta. Espero que gostem. Hoje apresentaremos o livro Tempo e Nós. Esta obra foi publicada em 1992 ou 1993. No próprio livro não tem a data de edição, mas tem um prefácio de Emmanuel, que foi escrito 15 de junho de 1992, e pesquisando alguns catálogos de publicação do Chico, algumas instituições afirmam que foi publicado em 1993, outras em 1992. Eu estou com a primeira edição, vou mostrar para vocês. Essa aqui é a primeira edição. Na capa tem a imagem do planeta Terra, à noite, vista do espaço. É uma capa muito bem trabalhada, um desenho muito bonito, é um portão, né? Essa pintura é no portão que está fechado. Atrás do livro também tem a mesma imagem. Então esta aqui é a primeira edição, ela está relativamente bem conservada. Então o livro tá ok. Esta obra possui 20 capítulos e 88 páginas, é um livro pequeno, um livro de bolso. No livro nós encontramos os textos, algumas imagens bem bonitas, imagens de flores, de árvores, de parques, e além de páginas de anotações para o leitor. Bom, de uma maneira geral, a obra faz uma reflexão sobre a nossa conduta diante do tempo. Como nós podemos aproveitar a passagem do tempo para agir de acordo com os preceitos da Boa Nova, com os preceitos dos ensinamentos de Jesus, e para que nós possamos evoluir enquanto pessoas dos Espíritos. Então, o livro traz para nós essa reflexão. Ele vai trazer alguns capítulos que falam sobre isso, sobre como nós podemos aproveitar a passagem do tempo, não só assimilando, mas principalmente colocando em prática os ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, como base inicial para a reflexão deste livro, o primeiro capítulo, com o nome Ninguém Morre, nos lembra que a morte é a própria vida numa nova edição. Nessa perspectiva, bem lembrada pelo autor, é preciso que nós sempre lembramos que o espírito ele é eterno. Então, que o tempo sempre vai passar e ele nunca vai acabar. Então, a gente deve deixar de lado aquela frase, aquela proposição corriqueira que a gente acaba usando. Vou deixar para fazer isso amanhã. Amanhã eu começo a fazer tal coisa. Mas se nós pensarmos, nunca haverá o amanhã. E sempre haverá o hoje. E nosso amanhã, na verdade, ele será bom ou ruim de acordo com o que nós fazemos hoje. Então, essa é uma primeira reflexão sobre a questão do tempo, né? Tempo e nós. A gente não pode cair na armadilha de ficar protelando as nossas ações, as nossas responsabilidades. Então, a gente deve sempre pensar o que eu posso fazer hoje já de imediato que pode me ajudar no amanhã. Porque nós vivemos sempre no presente. Bom, e a gente escolheu 2 capítulos para falar para vocês, para apresentar a vocês, para fazer a leitura e a reflexão, justamente sobre o tema da conduta. O primeiro capítulo tem o título Sinais de Luz, escrito pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler para vocês e depois farei uma breve reflexão. O autor diz assim: aceitar a existência melhorando a nós mesmos, cumprir a obrigação que o momento nos mostra, trabalhar e servir sem reclamar louvores, nunca desanimar na prática do bem. Eis alguns sinais da presença de Deus. O segundo capítulo, também curtinho, tem o nome Age e Verás. Nele está escrito: procuras a paz, queres a felicidade, recorda, porém, que ninguém consegue algo por nada. Tranquiliza quantos te desfruta a convivência e faze-os felizes, tanto quanto puderes. Para isso, não admitas dificuldades insuperáveis. Esquece sofrimentos e queixas. Prossegue fazendo o melhor que possas. Não desanimes. A perseverança do bem aos outros paga dividendos preciosos de segurança e alegria. Age e verás. Emmanuel. Então, a primeira questão colocada pelo autor é o amor próprio, é a aceitação de quem somos.
A única forma de melhorar a nossa conduta é o autoconhecimento, é a aceitação de nós mesmos, assim como nós somos. Só assim a gente vai poder escolher a mudança para o bem e mudar de fato a nossa conduta. Então, o primeiro ponto é nós agirmos sobre nós, fazendo um processo de autoconhecimento, né? Meditando, observando a nossa conduta, observando se nós falhamos ou não em determinado contexto, né? Fazendo esse exercício de olhar para o nosso comportamento. Esse é o primeiro passo, porque se nós não conseguimos observar as nossas falhas e exercermos a nossa conduta com consciência, percebendo as nossas falhas e tentando atuar para corrigi-las, então como que nós vamos ajudar os outros, se a gente não consegue ajudar a nós mesmos? Então o primeiro passo é olhar para si, olhar para dentro de si e observar o comportamento e começar a verificar se esse comportamento está de acordo ou não com aquilo que a nossa própria consciência julga, de acordo com os ensinos de Cristo. Como a nossa vida é recheada de oportunidades, a segunda questão, bastante explorada nos 2 capítulos que nós acabamos de ler, trata da nossa responsabilidade. Então, a responsabilidade perante os outros cobra que a nossa conduta seja pautada no trabalho e num trabalho com qualidade. Então, nós devemos trabalhar em prol do bem e dar o melhor de nós no dia a dia. Isso sem lamentações, que só acabam atrapalhando os nossos afazeres diários e acaba despertando um clima de melancolia, um clima de rebeldia limitante, que não vai nos fazer bem. Né? Muitas vezes nós fazemos críticas pela crítica sem analisar direito a condição, o contexto daquilo que nós estamos criticando. Muitas vezes é um irmão nosso que tem uma postura, um entendimento da realidade que é dele, né, que deve ser respeitado, e aí nós nos perdemos com julgamentos que, se nós formos analisar, não vai nos ajudar e nem ajudar o próximo. E nós vamos gastar tempo com esses julgamentos, ao invés de avaliar a nossa própria conduta. Também o texto fala para nós não ficar esperando reconhecimento dos outros, bajulações, porque senão a gente pode acabar abrindo espaço para desilusões e tristezas quando não vem esse reconhecimento ou essas bajulações. Ou seja, né, a gente tentar se livrar do egoísmo, do orgulho, da vaidade, porque também são empecilhos para que nós aproveitamos ao máximo o tempo para a gente evoluir, para a gente fazer o bem, ao invés de ficarmos aí esperando o reconhecimento do outro. Então, o melhor caminho, afirma o autor, é fazer o bem sempre e sem buscar recompensas. Isso é um sinal que Deus começa a agir sobre nós, porque Deus é sinônimo de harmonia e não de conflito. Já o segundo capítulo, destacado, questiona a nossa busca de paz e felicidade. Mas a paz e a felicidade só é conquistado com o nosso esforço, ou seja, com a nossa boa conduta. Então nós nunca vamos ter paz, nunca seremos felizes de fato, se nós não nos atentarmos à nossa conduta, e volta no ponto inicial. Então nós precisamos de nos esforçar, de ter uma boa conduta, de praticar o bem. E aí sim a gente vai conseguir uma harmonia, aí sim a gente vai conseguir uma paz interior. Então, primeiro a gente tem que promover a paz ao nosso irmão, a paz ao próximo, e irradiar felicidade aos nossos irmãos, incondicionalmente, sem escolher afetos mais próximos, né? Ou seja, a gente tem que irradiar a paz e a harmonia para todas as pessoas, não só aquelas que estão mais próximas de nós, que nós amamos. Ou seja, nós temos que adotar essa conduta como uma prática geral e comum em nossa vida, né? Nos momentos de desafio em que nós somos colocados em prova, nos relacionamentos, mesmo assim a gente deve procurar o máximo, dar o nosso melhor, o que a gente consegue naquele instante para ficar de consciência tranquila, não revidar ataques, né? Se possível manter a calma, não falar se percebemos que nossa fala vai piorar a situação.
E assim a gente vai continuar com nossa consciência tranquila. Então, como diz Emmanuel, não desanimes, né, e seja perseverante no bem, pois assim seremos recompensados no presente e no futuro. Então, é promovendo o bem hoje que automaticamente esse bem retornará para nós. Em resumo, quando nós conhecermos melhor, fazendo essa meditação, essa reforma íntima, observamos, vigiando nossa conduta, julgando a nós mesmos e não ao próximo, aí sim nós teremos condições de superar essas nossas falhas e a partir daí transformar nossa conduta, guiando para fazer sempre o bem ao próximo, com responsabilidade, com naturalidade. Nós conseguiremos dessa forma, enfim, conquistar nossa paz, a nossa felicidade. Então essa obra ela nos propõe, né, primeiro uma reforma íntima, uma vigilância de si próprio, para que nós possamos entender a nós mesmos, nos aceitar como nós somos, modificar aquilo que nós não concordamos em nós mesmos, coloca para nós não julgarmos o próximo, porque cabe a ele fazer essa reforma íntima interna, ter essa percepção, e aí a partir deste momento nós teremos condições de praticar o bem, de ajudar o próximo com mais plenitude, com responsabilidade, e esse bem vai nos retornar também, nos trazendo harmonia, nos trazendo mais comunhão com Deus e, portanto, a nossa felicidade. É isso, vou terminando por aqui, a obra é bem curtinha, mas bastante interessante para que nós façamos essa reflexão da importância de nós vivermos nesse mundo praticando bem e melhorando cada vez mais nós mesmos, né? Quem gostou do vídeo, faça seu comentário, dê seu like, repasse a seus amigos, compre os livros de Chico Xavier, são muito importantes para a nossa reflexão. Nós agradecemos imensamente a Jesus Cristo por mais essa oportunidade. Desejo a todos vocês muita paz e harmonia. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.